processo convencional. Entendi. Agora, nesse caso da pulverização eletrostática, quer dizer, é muito fácil produzir as gotas, como você estava explicando, com a carga eletrostática. Basta aterrar o líquido e colocar um eletrodo de indução na zona de formação de gotas para o processo se iniciar. Agora, isso é tão fácil assim? Não, não é tão fácil como isso está descrito, né? Por exemplo, nós temos nessa imagem um processo de pulverização feito para pulverizadores motorizados, nas quais as gotas estão sendo, as setas amarelas estão indicando que as gotas elas retornam para o cabeçote do bocal e ocorre uma acentuada deposição e aí esse líquido começa a escorrer. Isso porque as gotas elas têm sinalzinho menos, né? E o eletrodo de indução está com potencial maisinho ali, aquele sinalzinho mais indicado pela flechinha preta. A nossa invenção, para ela ser conseguida, nós precisamos de fazer o ar que sai para a pulverização, ele foi desviado em dois fluxos. Então nós temos um fluxo periférico e um fluxo central da pulverização. O fluxo periférico, ele faz com que o jato de ar saia numa forma convergente e ele empurra aquelas gotinhas que fariam aquela volta externa, ele empurra elas para o centro do jato, né, do cone do jato, e impede que elas sejam, vamos dizer, atraídas novamente para o bocal e, consequentemente, isso poderia provocar um molhamento. Esse é o exemplo do bocal, né? E aí nós temos o fluxo de ar que vai desviar e o jato de ar sai em forma de cone concentrado e, consequentemente, há uma menor perda de produto que seria atraído novamente para o bocal. Bom, Aldemir, agora, qual é a carga elétrica mínima que as gotas devem possuir para que ocorra algum benefício dessa pulverização eletrostática? Isso é uma pergunta extremamente interessante, porque está havendo no mercado nacional, estão trazendo equipamentos eletrostáticos importados e eu soube de histórias de insucesso de alguns equipamentos aqui no Brasil. E uma das consequências do insucesso é em relação a essa quantidade de carga. Para eu tentar falar o que é uma carga, nós vamos lembrar a todo mundo da situação que o país está vivendo atualmente nessa questão de consumo de energia, e todo mundo tem lá os seus watts, quilowatts, né? Então, o que é um quilowatt? O quilowatt é a potência, né? A potência, o que é? É a voltagem, que a voltagem é aquela força com que os elétrons são empurrados, vezes, né, a corrente. A corrente é o elétron que está se movimentando durante um determinado tempo. Então, nós temos o watt, nós temos a voltagem, nós temos a corrente. A corrente, o que é? É o elétron que se desloca num determinado tempo. Se eu deixar o eletrinho parado, então ele fica, vamos dizer, a corrente se transforma em Coulomb. Coulomb é carga, é quantidade de elétrons, tá certo? Então, uma gota, um pulverizador para funcionar, essa gota ela tem que ser no mínimo de 1 microcoulomb, micro é a milionésima parte, né? 1 microcoulomb por grama de líquido pulverizado. Então, isso daí, ela começaria a fazer o benefício da deposição nas plantas, mas 1 microcoulomb dá apenas 10% a mais de deposição. Então, um trabalho recente que nós fizemos, inclusive encaminhamos para publicação, foi medir quantos microcoulomb, o que dá essa quantidade, essa relação de microcoulomb e deposição. Nós chegamos à conclusão que a cada microcoulomb de acréscimo de carga, nós temos um incremento de 10% de aumento na deposição. Então, o bocal hoje, nós estamos trabalhando com 3 microcoulomb
por grama de líquido pulverizado. O que isso significa? Que nós aumentamos a deposição nas plantas em 30%. 30%. Tá certo? Agora, no fácil de entender. Pois é, no VT que nós vimos anteriormente, estava dizendo que o sistema todo utiliza 8.000 volts, né? Exatamente, 8.000 volts, mas a corrente elétrica que esses... Aldemir, não te interrompendo, mas é sobre esses 8.000 volts que a gente tem uma pergunta agora do Jurandir Viel Júnior, produtor rural em Sumaré, no estado de São Paulo. Ele que vai fazer uma pergunta sobre esses 8.000 volts para você. Tá ótimo. O pulverizador eletrostático trabalha com alta tensão. Seria perigoso alguém levar um choque manuseando ele? Olha, Jurandir, realmente o pulverizador trabalha com 8.000 volts, né? Mas a carga, vamos dizer, a corrente elétrica que ele trabalha é muito pequena, é da ordem de 40 microamperes. Esses 40 microamperes, né, eles são insuficientes para vencer a resistência elétrica da pele da gente e, consequentemente, dá um choquinho, sim. Eu não vou falar que não dá um choquinho, não. Mas você já tomou choque quando você encostou a mão na geladeira ou, às vezes, num carro, né? As pessoas acabam tomando, é o mesmo choquinho que a gente toma... Aquele de eletricidade estática, quando vai colocar a chave na fechadura... Isso, daquela faísquinha, é aquilo lá. Então, não existe perigo de matar ninguém, não. Pode dar um susto, né? O cabelinho ficar de pé, mas não tem problema não. Agora, qualquer bico pode ser usado para produzir gotas com carga eletrostática? Sim, qualquer bico pode ser utilizado para produzir gota com carga eletrostática. Na indústria de pintura, né? O pessoal que trabalha com a parte de pintura eletrostática, eles têm diferentes processos de produção de gotas que são utilizados para se pulverizar gotas eletrostáticas. Então, existe um sistema de carga que é o sistema por contato, ou seja, o líquido ele fica em contato direto com a fonte de alta tensão, com aquela alta voltagem, e as gotas elas saem já carregando a eletricidade e se depositam na planta. Esse sistema, para ele funcionar, ele precisaria de algo em torno de 80 a 120 mil volts. E isso, em termos práticos para a agricultura, ele seria inadequado por uma série, porque a gente não consegue isolar os tanques do pulverizadores. Aldemir, isso sem contar o fato de que aceleraria a questão energética brasileira enormemente, né? Verdade. Bom, mas esses 80 mil volts são voltagens extremamente elevadas, mas elas são seguras, elas não trazem risco de eletrocutar ninguém, porque haja visto que o bocal eletrostático, né, essa pecinha aqui, que eu vou mostrar aqui, ele trabalha apenas com esses 8.000 volts porque é necessário pelo processo, mas a voltagem em si, ela não provoca nenhum problema para a saúde humana, nem nenhum problema que possa provocar danos ao ser humano. Então não tem problema, essa questão da voltagem não tem problema. Mas voltando à questão dos outros dispositivos, existem outros sistemas de carga que trabalham com alta tensão. Existe um sistema que é carga por efeito corona, que é um termo técnico, nas quais fica uma agulha ionizando o ar, as gotas são produzidas e se chocam com esses íons que estão presentes no ar e isso acaba carregando. Para trabalhar com esse carga por efeito corona, é necessário também algo em torno de 120 mil volts, né? E as gotinhas, elas teriam que ser muito pequenas para serem carregadas por esse processo. Agora, Aldemir, vamos a uma outra pergunta do Luiz Sinésio da Silva, que é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá de Sumaré, no estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se esse bocal novo
ele entope menos do que o bico convencional? Bom, na realidade ele tem uma superfície de pulverização, vamos dizer assim, ele não tem um furinho, né? Ele é uma superfície grande de pulverização, mas a questão toda é na qualidade da água. A qualidade da água é extremamente importante porque ela interfere em todo o processo de pulverização. Evidentemente que é a mesma coisa que a gente ter um carro caríssimo e usar gasolina de baixa qualidade. Então, eu acho que tem que haver um bom senso nessa questão da qualidade da água para pulverização. Bom, Aldemir, agora nós recebemos um e-mail da Agropeva, que nós não temos certeza exatamente se é uma cooperativa, o que é, mas a pessoa enviou esse e-mail perguntando o seguinte: eu não consegui ver o início do programa, mas se não atrapalhar a programação, peço para falar sobre o bocal e a economia e se podem ser adaptados em pulverizadores de barra tratorizados. Como é que fica essa questão? Não, nós já respondemos, né? Infelizmente ele não pode ser adaptado em barras, é um acessório exclusivo para pulverizadores motorizados, costais. A gente vai tentar, num futuro próximo, desenvolver alguma coisa para pulverizadores de barra, para as outras, para o costal convencional. Vamos tentar ver se nós conseguimos desenvolver algum sistema adaptável para esses equipamentos. Mas eu volto a afirmar que os bicos hidráulicos que são usados nos pulverizadores tradicionais, qualquer que sejam os pulverizadores hoje, eles não estão produzindo gotas com as características necessárias para ter um bom benefício da carga eletrostática. São gotas extremamente grandes, né? E de nada adiantaria eu colocar a carga eletrostática, porque essas gotas grandes elas seriam muito pesadas e não teriam aquele benefício de sofrer um movimento e se depositar debaixo da Pois folha. Aldemir, é exatamente sobre isso que eu queria dizer, que eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o segredo, então, dessa pulverização fazer com que as gotinhas se depositem na parte de baixo das folhas? Porque o seito vai ali pulverizar, passa assim em volta da planta, mas não vai ficar levando o bocal do pulverizador até por baixo de cada folha. Quer dizer, como é que funciona isso? Exatamente. Se a gota ela tiver um tamanho abaixo de 100 microns, né, e com alguma intensidade de carga acima até dos 3 microcoulomb que eu estou colocando no meu pulverizador, a força eletrostática que essa gota adquire é 45 vezes superior à força da gravidade. Então, essa força eletrostática, ela consegue vencer a gravidade e se depositar por baixo da folha, porque, vamos dizer assim, a atração elétrica é muito forte. Quer dizer que, literalmente, a gotinha faz uma curva e corre para debaixo da folha. Ela faz uma curva e se deposita por baixo da folha. Mas só funciona para gotas pequenas, porque as gotas grandes elas ficariam muito pesadas e, consequentemente, não teria condição de... A carga não seria suficiente para fazer essa voltinha para depositar. Agora, é verdade que o pulverizador eletrostático contamina menos o aplicador, a pessoa que está fazendo a aplicação? Bom, ele não contamina menos, mas a carga eletrostática, como o bocal, vamos dizer, está próximo da planta, e como as gotinhas elas são atraídas pelo objeto mais próximo que está dela, e o aplicador, nesse caso, está mais distante, né? Consequentemente, as gotas vão ser atraídas mais para plantas do que para o aplicador. Agora, isso não significa que não vai haver contaminação. Vai haver contaminação, sim, mas o trabalho que nós fizemos mostrou que ela é muito
reduzida em relação, se comparada com o processo convencional. Mas de qualquer maneira, quer dizer então que todos os parâmetros, todos os dispositivos de segurança para o aplicador devem continuar sendo observados? São necessários. Agora, o bocal eletrostático, ele pode ser utilizado em qualquer cultura? Quais são as culturas mais indicadas para o uso desse aparelho, Aldemir? Bom, o bocal eletrostático, como um dispositivo de pulverizadores motorizados costais, esses pulverizadores eles são popularmente denominados de atomizadores costais, para diferenciar dos pulverizadores. Tecnicamente nós chamamos de pulverizador motorizado, mas no jargão popular é atomizador. Então esses atomizadores eles são indicados para quê? Para banana, para cacau, para café, para algum tipo de hortaliça, como no caso o tomate estaqueado, para videiras, né? Para pequenas propriedades que tenham frutíferas, tipo pêssego, alguma macieira, algum pé de laranja, alguma coisa desse. São para propriedades pequenas, né? E principalmente para frutíferas e algumas hortaliças que tenham porte arbustivo, né? Então, ele seria indicado para essas culturas, café, né? Uhum. Agora, Aldemir, a pergunta é do Antônio Calegari, um produtor rural que também mora na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo. Eu gasto 700 litros por hectare de calda. Com esse equipamento, eu queria saber quanto litro eu gastaria de calda. Bom, na realidade, esse equipamento, ele já vem com uma vazão calibrada, vazão que quer, quantos litros ou quantos ml o pulverizador dispensa por minuto, ele gasta por minuto. Ele já vem calibrado com 360 ml por minuto. Então, a quantidade que se vai gastar por hectare, ela depende do tempo que vai levar para pulverizar a cultura. Por exemplo, se eu gastar 100 minutos, né, então são 360 ml vezes 100 minutos, isso daria algo em torno de 36 mil ml ou 36 litros. Né? Se eu gastar 200 minutos, eu estaria aplicando, fazendo as continhas, 72 litros por hectare. Então, esse equipamento, ele é um equipamento que gasta um volume bastante reduzido se comparado com as outras tecnologias que estão no mercado. Daí, a nossa alerta na questão de preparar a calda, né, de saber dosar a quantidade de princípio ativo que